Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, do verso 25 até o verso 30. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que estamos falando então no livro de Filipenses. Diz assim o texto sagrado, Filipenses capítulo 2, do verso 25 até o verso 30. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Senhor, mais uma vez em Tua presença, somos gratos, porque o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos diante de Ti, e poder, ó Pai, que ouvir a Tua palavra, ter acesso, ó Pai, que da Tua palavra, e poder, ó Pai, ter o Teu Espírito, que ilumina a nossa mente, para poder entendê-la, e compreender as verdades reveladas pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço pela Tua igreja, que Teu Espírito Santo possa dar o discernimento espiritual, para que eles possam reter no coração somente o que vier de Ti. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Na semana passada nós falamos então, no contexto aqui anterior, e nós vimos do verso 17 até o verso 24, e nós falamos, vimos, né, o amor de Paulo, no qual ele tinha para com o Evangelho, no qual ele estava disposto até mesmo morrer, se fosse necessário, conquanto que o Evangelho ele pudesse ser expandido. Nós vemos aqui no verso 17 que diz: ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E ele mostra que, se necessário fosse morrer pelo Evangelho, assim ele faria, e o faria com alegria. E logo depois, ele convoca ali, ele exorta também a igreja de Filipe, para que também se regozijasse com eles, e visse que a morte dele iria confirmá-los na fé, e não seria momento então deles ficarem entristecidos, mas pudesse também se alegrar, mostrando o quanto ele era envolvido, compromissado e disposto até mesmo a se sacrificar pelo Evangelho. Logo depois, nós vemos que ele tinha o interesse de poder mandar Timóteo para estar junto ali com os irmãos e fortalecer a fé dos irmãos. E Paulo então faz algumas recomendações acerca de Timóteo, mostrando que ele era uma pessoa comprometida e que poderia estar liderando, ajudando e fortalecendo a fé deles. Paulo então mostra o interesse que ele tinha para poder mandar Timóteo. A partir agora do verso 25, vamos ver hoje o que esse texto então nos ensina. O verso 25 diz: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. Como nós vimos aqui no contexto anterior, a igreja de Filipe, ela estava sofrendo ali perseguições em virtude daqueles falsos apóstolos, judeus mal intencionados, que estavam
querendo minar a fé ali dos filipenses. E Paulo, então, no contexto anterior, ele tinha o interesse de poder estar mandando Timóteo para auxiliar aquela igreja diante dos ataques e também fortalecê-la, estar liderando ali as igrejas. Olha aqui o capítulo 2, o verso 19 diz: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo, inclusive ele mesmo intencionava estar indo, mas em virtude da sua prisão, ele ali encarcerado, ele não podia, mas até mesmo ele tinha o interesse de poder estar indo para auxiliar a igreja ali em Filipe. No capítulo 2, o verso 24, ele diz: mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. No entanto, por mais que ele intencionava mandar Timóteo, por mais que ele mesmo intencionava ir, ele não podia em virtude da sua prisão. Paulo, nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele está aqui encarcerado em Roma, e ele não tinha previsão de quando ele poderia sair e qual seria o resultado também do seu julgamento, se fosse favorável ou não em relação ao que, como ele seria julgado. Por ele ver que a igreja de Filipe, ela estava sem uma liderança, sem um pastor, e por não ter ninguém que estivesse ali auxiliando, ele entendeu necessário agora mandar Epafrodito, para que estivesse à frente da igreja, liderando a igreja e auxiliando a eles. É esse o interesse de Paulo, que ele coloca aqui no verso 25: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. É essa a intenção de Paulo, por ver a necessidade de uma igreja que não poderia estar sem uma liderança, sem um pastor. Por isso que ele agora, não obstante querer ir, não obstante querer mandar Timóteo, mas ele já de bom ânimo, já vendo a necessidade, manda de imediato Epafrodito para auxiliar ali a igreja. Continuando no verso 25, ele diz: meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Semelhante ao que Paulo ele fez em relação a Timóteo, para poder estar dando ali recomendações sobre ele, para que quando Timóteo estivesse indo para a igreja de Filipe, ele fosse bem recebido, ele faz agora o mesmo com Epafrodito. Ele ali prepara o ambiente, prepara as circunstâncias, já falando acerca de Epafrodito, para que a igreja de Filipe viesse recepcioná-lo de bom grado. Então ele faz recomendações acerca de Epafrodito, e ele dá aqui as recomendações. Ele fala meu irmão. Quando ele fala meu irmão, ele quer demonstrar que havia uma amizade, havia um vínculo, havia essa irmandade entre os dois. E ele diz: ele é meu irmão, ele é uma pessoa próxima, alguém que vocês podem estar recebendo com todo o carinho. Ele tem uma amizade para comigo, e mostra essa irmandade. Ele diz aqui, e cooperador. Quando ele diz cooperador, mostra que a igreja de Filipe poderia contar com ele. Era uma pessoa que colaborava, era uma pessoa que contribuía, era uma pessoa disposta a trabalhar. Ele era um cooperador do evangelho. E por último ele diz, companheiro nos combates, demonstrando que a nossa guerra espiritual, a luta que é travada contra Satanás, ela é constante. E esse Epafrodito era uma pessoa de oração, que combatia contra o inimigo, era uma pessoa vigilante, que combatia contra o inimigo, era uma pessoa que travava as suas guerras espirituais. E Paulo então faz ali as recomendações acerca de Epafrodito, para que a igreja pudesse recebê-lo. Ele termina então no verso 25, dizendo, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Essa palavra enviado, aqui no original, ela significa apóstolo. É a mesma que designa, a condição de Paulo, Paulo apóstolo. Essa palavra aqui, enviado, aqui no verso 25, vosso enviado, ela é apóstolo. Mas no contexto, ela não designa ele como um apóstolo igual aos 12 ou igual ao próprio Paulo, porque
porque na verdade o grupo de apóstolos, somente os 12, e juntamente com Paulo. E nós vemos aqui, essa palavra no contexto, ela significa evangelista, ou então o pregador do evangelho. Ela também pode significar embaixador. No caso, Paulo ele estava dizendo, ele é vosso enviado, como sendo um embaixador. Ele está me representando diante de vocês, diante da igreja de Filipe. É um embaixador da minha parte. Ele está aí me representando, como que fosse eu que estivesse com vocês. É esse o sentido então da palavra, vosso enviado para prover as minhas necessidades. No verso 26, ele diz, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. O que nós podemos ver aqui nesse verso é essa reciprocidade entre o amor, o afeto, o carinho do pastor juntamente com a sua igreja, né? Essa comunhão mútua, esse amor mútuo, essa afetividade que tanto há em relação ao pastor para com a igreja e também em relação à igreja para com o seu líder. E ele diz aqui no verso 26, porquanto tinha muita saudade de vós, mostrando o afeto de Paulo, mostrando o carinho que ele tinha, mostrando que o fato de ele estar ausente ali da igreja fazia com que ele sentia saudade da igreja, mostrando então o afeto, o amor do pastor para com a igreja de Filipe. E também havia por parte da igreja essa reciprocidade, o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo amor para com a liderança. Diz aqui o verso 26, né? Que porquanto tinha muita saudade de vós e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. A igreja de Filipe, ela ouviu acerca da saúde, da condição física de Epafrodito, que era o líder entre eles, que era o pastor entre eles. E a igreja, ao saber desse estado de saúde de Epafrodito, ela ficou triste. É uma igreja que ficou angustiada. Então, também mostra aqui esse carinho da igreja para com o seu líder, mostrando que ela se entristeceu pelo fato dele ficar doente. Então, não havia frieza, não havia uma indiferença, não havia essa falta de amor. Mas tanto Paulo, ele sentia amor para com a igreja, e a igreja também, quando soube que o seu líder, que Epafrodito, o pastor delas, estava ali doente, a igreja ficou angustiada, a igreja ficou triste, sabendo da condição de saúde de Epafrodito. O verso 27, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Paulo ele declara que a condição de saúde de Epafrodito era muito grave. Na verdade, ele foi acometido de uma enfermidade tão grave que quase ele morreu. Mas, em virtude da misericórdia de Deus, da piedade de Deus, ele foi então restaurado. Aqui nós vemos a cura como uma intervenção divina, a cura, a restauração física como um ato de misericórdia da parte de Deus. Nós não entendemos hoje que exista o dom de cura, mas nós entendemos que a cura ela é manifesta no meio da igreja como uma condição da vontade de Deus, da benevolência de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós oramos, nós buscamos que Deus ele restaure a nossa saúde, mas isso ocorre pela vontade dele, pela benevolência dele, de acordo com a graça de Deus. Essa é a condição que nós aprendemos aqui, que Epafrodito ele esteve doente quase à morte. A sua enfermidade era muito grave, ele só não veio a óbito por causa que Deus se apiedou dele. É isso que nós suplicamos, que Deus ele use de misericórdia, restaurando então a nossa saúde, e ele o faz segundo a sua vontade. E de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele.
e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Algo importante que nós temos que entender é que Paulo, ele diz que caso Epafrodito viesse a morrer, ele iria ficar triste e teria tristeza sobre tristeza. Então o fato de Deus se apiedar dele é para que ele não ficasse mais triste do que ele já estivera caso Epafrodito viesse a partir. Entenda uma coisa, Paulo ele era muito convicto em relação ao céu, em relação à glória, em relação que o morrer em Cristo, ele é ganho. Aqui no capítulo 1, verso 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo ele estava convicto quanto à melhor condição que nós temos ao morrer. Mas veja bem, não obstante nós termos consolado espiritualmente por sabermos que o paraíso nos pertence, assim como Jesus ele falou com o ladrão na cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por mais que nós temos a convicção que somos salvos em Jesus Cristo, iremos ser recebidos por Ele na glória, não podemos descartar o fato de termos uma alma, e essa alma, ela faz com que nós sentimos as nossas emoções, e por vezes nós nos entristecemos pela partida de alguém que nós amamos. Nós somos confortados espiritualmente por saber que quando alguém se vai, essa pessoa está com Cristo. Mas essa separação que nós temos durante um período até rever a pessoa novamente na glória, isso faz com que nós fiquemos entristecidos. Então a tristeza pela partida de alguém é algo normal, é algo que nós devíamos então reconhecer que faz parte da nossa alma, da nossa condição humana. É o entristecimento pela partida de alguém que nós amamos, mesmo sabendo que espiritualmente nós estamos confortados por sabermos que ela está no céu e que um dia estaremos com ela. Espiritualmente estamos confortados, mas a nossa alma se entristece pela partida de alguém que nós amamos. E Paulo então aqui ele diz que ele só não ficou mais triste e tristeza sobre tristeza porque Deus se apiedou dele e restaurou a saúde de Epafrodito. Epafrodito então não morreu, mas caso ele viesse a morrer por causa da sua enfermidade, isso deixaria muito triste a Paulo. É o que ele coloca aqui. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O verso 28: por isso vou enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. A tristeza também de Paulo era pelo fato dele não poder estar junto com a igreja de Filipos, sabendo que a igreja estava sofrendo ataques de falsos apóstolos, de judeus que estavam ali querendo minar a fé dos irmãos, e a igreja estava sem a presença de um líder, sem a presença de um pastor. Ele desejava mandar Timóteo, ele desejava estar entre eles, mas por uma questão de necessidade, para que a igreja pudesse ser provida de uma liderança, ele já mandou então Epafrodito mais depressa. O verso 28: por isso eu enviei mais depressa, para que a igreja de Filipe pudesse estar ali sendo amparada por esse pastor, por esse líder, por Epafrodito. E isso fez com que Paulo ele sentisse então menos tristeza, ele já se sentisse feliz, realizado, sabendo que a igreja ela estava amparada com o seu líder. E de certa forma ele diz que com a presença de Epafrodito, a igreja poderia então se regozijar, ela poderia se alegrar, porque a igreja não estava sozinha, ela estava ali com a liderança com Epafrodito. Por isso eu lhe enviei mais depressa, para que vendo outra vez Epafrodito, vos regozijeis. Vocês vão se alegrar pela presença de Epafrodito, desse líder entre vocês. E eu, por saber que vocês estão sendo amparados por esse líder, por Epafrodito, eu vou ter menos tristeza. No verso 29, ele diz:
Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo. Agora Paulo, ele faz aqui uma exortação em relação à igreja, para que a igreja, ela receba a esse pastor, receba a Epafrodito no Senhor. Recebei-o no Senhor. A igreja, ela teria que ter a consciência que esse líder, esse pastor que estava entre eles, era alguém que fora enviado por Deus. Foi o Senhor que estava enviando a ele. Veja bem, quando nós falamos sobre a questão de dons, nós entendemos que o pastorado é um dom que Deus ele dá à igreja em forma de homem. É um dom que a igreja recebe para capacitar, para edificar, para poder instruir a igreja. Então, que a igreja ela tem essa consciência de receber o seu pastor como sendo do Senhor. É um ministério onde Deus ele capacita a igreja para poder liderar e edificar a igreja. É um dom em forma de homem. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 4, o verso 11. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Vamos ler aqui o verso 10, só para você ter uma ideia melhor. 4, o verso 10. No verso 9, Efésios 4, o 9 em diante. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os pastores são dons em forma de homens, que Deus ele dá à igreja, para que a igreja ela possa ser edificada, para que os santos eles sejam edificados. E Paulo então ele mostra: recebei-o aqui no Senhor. É essa a visão, é essa a concepção, é dessa forma que a igreja deveria ver o pastor Epafrodito entre eles. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Tende-o em honra. Essa talvez seja uma condição que menos nós temos visto nas igrejas. Eu não quero colocar isso de uma forma específica aqui nesta igreja local, mas quando nós falamos em termos de igreja, nós percebemos que cada vez menos os pastores eles não estão sendo honrados. Mas Paulo ele mostra que Epafrodito, ele como pastor, ele deveria ser honrado pela igreja, honrado, respeitado, que pudesse ver a dignidade dele enquanto pastor, enquanto seu líder espiritual. E Paulo então exorta a igreja para que a igreja o honre. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Hebreus capítulo 13, o verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Paulo aqui exorta a igreja de Filipenses: receba Epafrodito como pastor de vocês, mas recebei ele no Senhor, sabendo que ele vem da parte de Deus para poder estar liderando vocês. E ao recebê-lo, que vocês o recebam com honra, dê-lhe a dignidade devida. Recebei-o com honra. O verso 30: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, e não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida,
João Calvino, ele então explicando esse texto, ele diz: Epafrodito, ele prefere antes ser negligente quanto à saúde, a ser deficiente no cumprimento do dever. Calvino então ele mostra, interpretando aqui esse texto, que o fato de Epafrodito ele estar quase à morte, estar adoentado, foi em virtude do seu compromisso, do seu desgaste, do seu envolvimento no Evangelho, e que ele então não estava fazendo caso da sua própria vida, conquanto que o Evangelho pudesse ser cada vez mais avançado. Ele não se preocupava quanto com a vida, ele era deficiente em relação à sua vida, mas ele era, ainda que negligente em relação à sua vida, mas ele estava comprometido com o Evangelho, comprometido em o seu trabalho, em a sua disposição de estar cada vez mais fazendo com que Cristo pudesse ser compreendido entre os irmãos, com o Evangelho sendo propagado, a glória de Cristo sendo manifesta entre eles. Então Calvino ele diz: Epafrodito prefere ser antes negligente quanto à saúde, a ser deficiente no cumprimento do dever. Colossenses capítulo 3, o verso 23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É algo que nós deveríamos pensar em relação ao nosso compromisso para com a igreja. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, e fazei-o como estivesse fazendo para o Senhor e não aos homens. Eu às vezes me preocupo quando alguém vai fazer algo na igreja, por exemplo, um cântico, um especial, tocar, aí diz: olha, eu não preparei, mas é como é para o Senhor mesmo, Ele conhece e Ele sabe, não é como é para Deus mesmo, assim como que se fosse para Deus, poderia ser feito de qualquer forma. Mas é para Deus mesmo, então como que pudesse fazer de uma forma negligente? Na verdade é o contrário. Se é para Deus, então nós devemos fazer com toda a nossa condição de esforço, com toda a nossa disposição de poder estar dando o melhor para Deus. Fazendo para o Senhor deve ser estimado de mais compromisso, de mais condição de dar o melhor. Se nós estamos fazendo para o homem e demos ali toda a nossa dedicação, sendo para o Senhor, a dedicação tem que ser maior ainda, tem que ser com mais submissão, com mais dedicação. Que tudo que nós venhamos fazer, devemos fazer como para o Senhor e não para com os homens. Para com os homens talvez pudesse fazer não com tanta condição de aperfeiçoamento, mas para Deus devemos dar o nosso melhor, sempre o melhor, porque é para Deus. E era essa condição aqui de Epafrodito. Ele, em relação à sua saúde, podia estar até negligente, mas em relação ao ministério, à obra de Cristo, ele, ainda que estava padecendo, ele estava comprometido para com a obra de Deus. E aqui no verso 30, ele diz: para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Epafrodito, ele estava aqui preenchendo uma lacuna, um espaço que os irmãos não poderiam estar ali preenchendo. É interessante que nós podemos hoje presenciar isso nas igrejas. Por vezes, irmãos individuais, eles são mais sensíveis, eles conseguem perceber algumas necessidades em relação à igreja, que talvez a igreja no seu todo, ela não percebe. E esses irmãos, de uma forma individual, eles suprem essa carência, essa necessidade, essa lacuna, ainda que a igreja não se aperceba. Olha o que diz aqui o verso 30, né? Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ainda que a igreja não poderia estar ali cumprindo o serviço dela, mas Epafrodito estava. Volto a dizer, por vezes, irmãos em particular, eles são mais sensíveis ou conseguem perceber algumas necessidades
em relação a alguém, alguma pessoa, ou uma necessidade da igreja, de uma forma individual. Ainda que o todo não veja, esse irmão se apercebe. Vou dar aqui alguns exemplos. Você já teve alguém que se achegou a você, te deu um abraço, sentou do seu lado e perguntou como que você estava, e de uma forma sensível percebeu que você estava um pouco triste? Ainda que a igreja não se apercebeu, mas essa pessoa, de uma forma sensível, ela foi até você. Você já percebeu que de repente, de uma forma sensível, ainda que a igreja não se apercebeu, mas essa pessoa, ela deu uma palavra amiga, deu um abraço, te confortou, e de repente, alguma necessidade que você estava passando, essa pessoa, ela se achegou a você? Ainda que a igreja não esteja percebendo, talvez você se apercebeu a necessidade de alguém, e você se achegou a essa pessoa, e foi até ela, e a confortou, e se dispôs a orar por ela, e se compromissou a estar indo na casa dela, e orando junto, e acompanhou essa pessoa. Quando você faz isso, ou quando alguém o faz por você, é essa questão que aconteceu aqui nesse caso. Veja o final do verso 30. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ainda que a igreja, ela não poderia estar ali amparando, auxiliando a Paulo, visto que Paulo não estava encarcerado, mas Epafrodito ele foi. Epafrodito, ele supriu ali a necessidade, ele supriu a condição necessária para com Paulo, de uma forma individual, de uma forma sensível, de uma forma de um compromisso, ainda que ele estivesse representando a igreja, mas foi ali Epafrodito que o fez. Veja bem, essa sensibilidade que nós devemos ter, ainda que a igreja não se aperceba de alguma coisa, e você se apercebe, faça isso. Vá ao encontro de alguém, demonstre realmente o seu amor, o seu carinho, ore com essa pessoa, e talvez o seu coração sensível possa estar vendo algo que a igreja no todo não veja. E talvez da mesma forma você está recebendo algo de alguém que de uma forma sensível também supra suas necessidades, ainda que a igreja ela não se aperceba. Pois bem, nós vemos aqui Paulo, ele demonstrando, ele colocando isso, que era essa a condição de Epafrodito. Vamos orar, pedindo então que Deus, ele possa estar nos auxiliando em relação a essas verdades que nós temos aprendido, o nosso compromisso para com a nossa liderança, recebendo os pastores com honra, entendendo que eles vêm da parte do Senhor, que nós possamos estar olhando que são pessoas compromissadas, semelhante a Epafrodito, que não obstante a sua doença, a sua enfermidade, eles são comprometidos com a obra do Senhor. Vamos seguir o exemplo de Epafrodito, o exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, pessoas realmente que se gastaram e se deixaram ser gastados para prover as necessidades da igreja. Que nós possamos perceber que não obstante o corpo não o fizer, que você o faça, semelhante ao que Epafrodito fez, e foi sensível para suprir as necessidades de Paulo. Que Deus então nos ajude. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito, possa então estar fazendo com que nós venhamos desenvolver o caráter de Cristo, porque o que nós vemos aqui na vida de Paulo, na vida de Epafrodito, são pessoas que desenvolveram o caráter de Cristo, como nós vimos que a Tua Palavra nos ensinou, que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e vimos a sua submissão, a sua renúncia, a sua disposição de ser servo com aquela condição que se necessário fosse, até morrer. Que nós possamos ter, ó Pai querido, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é manifesto aqui na vida de Paulo, na vida de Epafrodito, na vida de Timóteo, pessoas, ó Pai querido, dispostas a se comprometerem pela obra de Cristo. Ó Senhor,
coloque em nós esse desejo, esse amor, essa vontade de estarmos nos dedicando para com a tua igreja. Eu oro assim, ó Pai, em nome de Jesus, amém.